Delegacia do xerife. Os delegados aparecem na porta de um homem depois que uma mulher liga para eles e mostra um vídeo horrível que ela gravou dele sufocando o filho dela. Eu analiso as acusações feitas contra Dominic Fisher na Flórida e como uma mãe confiar em sua intuição fez toda a diferença. Bem-vindos ao Law and Crime. Eu sou Angela Levy. Mães realmente percebem quando algo está errado com seus filhos. E uma mãe na Flórida usou esse sexto sentido, essa intuição, para investigar quando sentiu que algo não estava certo em relação ao seu filho e a um homem em quem ela confiava para morar com ela em sua casa. Esse homem é Dominic Fisher. Ele está agora na cadeia do condado de Lee, enfrentando 2 acusações de crueldade contra a criança e abuso infantil agravado. Ele foi detido no início desta semana em North Fort Myers, depois que essa mãe ligou para o 911 e relatou que tinha um vídeo de Fisher sufocando o filho dela. O vídeo é horrível, é absolutamente repugnante, então só podemos mostrar uma parte para vocês. A mãe, desconfiada, escondeu uma câmera no quarto do filho e fez uma descoberta. O vídeo mostra Dominic Fisher entrando no quarto da criança por volta das 2 da manhã do dia 26 de agosto. Fisher entra no quarto sorrateiro como um ladrão, olhos bem abertos brilhando pela iluminação. Ele segura aqui na criança e começa como a sufocá-la. Congelei o vídeo por ser perturbador demais para compartilhar. Fisher então sai do quarto. A mãe gravou tudo com a câmera Blink após instalá-la no quarto na noite anterior. O boletim de ocorrência relata que os filhos dela já reclamaram de Dominique e que ela fez outras observações que foram omitidas do boletim. Os policiais escreveram no relatório do incidente que a vítima 1 revelou que Dominique havia lhe dado um chute no estômago e um soco no pescoço enquanto ele dormia na noite anterior, e que ele faz isso com frequência. A vítima 2 também disse a ela que presenciou o incidente. O relatório continua. A mãe explicou que, embora Dominique frequentemente brinque e lute com as crianças em casa, ela nunca o viu sufocando nenhuma das crianças e ainda expressou sua desaprovação em relação a esse comportamento. A mãe foi categórica ao afirmar que o comportamento observado nas imagens de vigilância não condiz com a forma como eles costumam brincar. Como mencionei, a mãe instalou a câmera da campainha no quarto. Na noite de 25 de agosto, um boletim de ocorrência diz que pouco antes da 1 da manhã, Dominique entrou no quarto, acordou a vítima 1 e a levou para fora do quarto. O relatório segue. Em 26 de agosto de 2025, a 1H08, a vítima 1 entra sozinha no quarto e se deita na cama. Dominic é visto entrando no quarto a uma H24 checando a vítima 1 e depois em outro vídeo, abraçando-a por trás em um aparente mata-leão. A vítima 1 permanece imóvel quando Dominic sai do quarto a 1h25. O incidente que te mostrei pela câmera foi às 2 da manhã. Tudo isso é claramente inaceitável, então os delegados vão até a casa para levar Fisher sob custódia. Delegacia do xerife. Alô? Ei, delegacia do xerife de Lee, apareça. Ei, vem aqui rapidinho. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Detendo agora, tudo bem? São seus? São seus? Você sabe por que estamos aqui? Não, você não faz ideia. Tudo bem. Vamos lá. Tem mais algum adulto na casa? Oi, bebê. Tudo bem, vou te levar até o meu carro.
Faz um favor pra mim, tira o sapato. Pode colocar eles de volta. Beleza, você tem alguma coisa no cabelo? Beleza. Você está detido por enquanto, então só sente-se, tá bom? O evento é você sentar primeiro e depois... Não, sim. Posso ligar para a mãe dos meus filhos? Agora não. Quantas crianças há na casa? Quantas crianças estão na casa? Elas são suas? Sim. Elas são suas? Você sabe por que estamos aqui? Não. Não, você não faz ideia? Ok, bem, você está prestes a descobrir. Há outro adulto na casa. Então, para discutir esse caso incrivelmente perturbador, eu gostaria de chamar Julie Sim. Ela é oficial de informações públicas do Departamento do Xerife de Lee. Julie, muito obrigada por participar. Este caso, as acusações são horríveis e temos um vídeo para acompanhar as acusações. Então, como vocês foram notificados sobre isso pela primeira vez? Sim, na verdade, esse caso começou antes de sermos notificados aqui no departamento do xerife do condado de Lee. Então, a mãe sentiu que havia algo errado dentro de casa. Ela teve aquela intuição de mãe. E então, de segunda para terça-feira, ela decidiu colocar naquela câmera de vigilância, ou aquela filmagem de vigilância, no quarto do filho dela. E quando ela acordou na manhã seguinte, ela revisou aquela filmagem e eu só posso imaginar o horror que essa mãe sentiu ao ver Dominic Fisher entrar no quarto do filho dela e sufocar a criança. Então ela ligou imediatamente para o 911, fez o certo e nos notificou. Nossos delegados chegaram imediatamente e começaram a investigar. Então, Dominic Fisher, ele está morando nessa casa? Ele tem acesso à criança? A mãe chegou a indicar em algum momento que, sabe, ela o questionou sobre isso. Porque, obviamente, ela tinha suspeitas suficientes para colocar uma câmera no quarto da criança. Certo. Acho que quando você tem um adulto de confiança e confia o suficiente nessa pessoa para deixá-la ficar na sua casa, você nunca imagina que ela faria algo assim, especialmente com uma criança dentro de casa. Então acho que ela só seguiu a intuição materna ao colocar aquela câmera lá só para ver se algo estava acontecendo. Acho que ela agiu certo. Ao ver as imagens da câmera, nos ligou na hora. Quando você permite que alguém entre em sua casa, esse é o espaço mais privado e sagrado da sua vida. E eu não acho que ela poderia imaginar que Dominique entraria sorrateiramente no quarto da filha dela e machucaria sua criança indefesa. Então, ela confrontou o Dominique antes de ligar para o escritório do xerife ou ela ligou para o escritório do xerife primeiro? Ela não precisava ver ou ouvir mais nada dele, pois já tinha o vídeo. Não sei se ela o confrontou antes de nos ligar, mas reforçando, ela agiu certo ao nos chamar. Eu sei que os policiais se encontraram com ela em um local não divulgado. Então ela não voltou para casa para ficar lá com Domênica e talvez confrontá-la naquele momento. Mas em poucos minutos, quando o policial vê o vídeo ao lado da mãe, ele chama outros policiais imediatamente e eles cercam a casa de Domênica e a levam sob custódia. E a criança conseguiu... Quero dizer, quantos anos tem essa criança? Estou tentando descobrir isso exatamente. Tipo, a criança conseguiu comunicar alguma coisa? Sim, mantemos a idade da criança em sigilo para proteger tanto a criança quanto a vítima. Mas a criança tinha menos de 10 anos, isso podemos dizer.
E a criança conseguiu conversar conosco, conversar com os detetives do caso e com outras pessoas e conseguiu nos contar o que aconteceu na casa naquela noite. Há alguma indicação de quanto tempo isso vinha acontecendo e se era algo contínuo? Digo porque a mãe claramente desconfiava o bastante para instalar a câmera no quarto. Certo. A investigação ainda está em andamento. Estamos investigando se houve outras situações em que Domênico machucou aquela criança ou machucou outras crianças dentro da casa. Essas questões seguem sob investigação das detetives da Unidade de Vítimas Especiais. Agora, no caso que foi registrado pela câmera, onde Domênico foi visto entrando sorrateiramente neste quarto e atacando essa criança indefesa enquanto dormia, o estrangulamento durou ao menos 9 segundos antes do vídeo ser interrompido. Então sabemos que essa criança estava sendo machucada por um longo tempo. Isso é horrível. Dominique disse algo aos seus investigadores sobre isso quando foi questionado? Dominique não falou com nossos investigadores. E eu acho que essa é a grande pergunta agora, por que ele fez isso. E não são apenas nossos detetives que estão perguntando isso. Acho que o público também quer respostas sobre por que ele machucaria essa criança inocente e indefesa. E, sinceramente, acho que nunca haverá uma desculpa boa o suficiente para o que ele fez. Há quanto tempo Dominique morava na casa? Nós não sabemos exatamente há quanto tempo ele estava morando lá. Tudo isso faz parte do que os detetives da Unidade de Vítimas Especiais estão investigando. Há quanto tempo ele estava na casa? Ele teve acesso a outras crianças para machucar? Existem casos em que ele já abusou de crianças no passado? Então, todas essas são questões que continuamos investigando. E pelo que sabemos, ele não tem histórico documentado disso. Isso mesmo. Quando você olha o histórico de Dominic Fisher, não há nada. E sabe, né, isso que torna alguém como ele tão assustador. Se ele não tem histórico criminal, como ele vai de 0 a 100, chegando ao ponto de estrangular uma criança inocente e indefesa? Do que mais ele é capaz? E esse é o ponto, quero dizer. Sufocar uma criança é algo muito perigoso. Estrangulamento, eu já cobri muitos casos, violência doméstica e homicídios, onde isso acontece algumas vezes antes de alguém finalmente ser morto. Por estrangulamento. Geralmente é algo do tipo violência entre parceiros íntimos. Mas isso é uma criança. Essa criança, pelo que sabemos, poderia ter sido morta. Sim, isso é o que torna esse vídeo tão assustador. Ao assistir ao vídeo pela primeira vez, você fica sem fôlego e com arrepios, pois é assustador como ele entra sorrateiro no quarto e os olhos brilhando aumentam ainda mais o efeito. Mas ele está entrando lá às 2 horas da manhã. Essa criança não está apenas dormindo, mas também está indefesa. Dominique é muito maior que essa criança que não fazia ideia do que estava ou iria acontecer. Então, sabe, realmente, ele é uma pessoa tão cruel, ele é um covarde por atacar essa criança inocente. Sabe, seu xerife, Carmine Marcino nunca mede palavras. Eu nem consigo imaginar quando ele viu isso, o que ele pensou. Quero dizer, ele é um cara que realmente não tolera tolos, sabe? Certo, ele é um xerife de lei e ordem e se indigna com incidentes como esse. Ele sempre falou no passado sobre como qualquer um que comete crimes contra animais, idosos, crianças, são covardes. Eles vão e cometem atos violentos contra pessoas que são inocentes e indefesas diante de quem está contra elas. Então, acho que ao analisar esse caso, a prisão foi rápida e na terça-feira o juiz não concedeu fiança a esse homem. Então, este é um condado de lei e ordem. O condado de Lee não vai tolerar crimes como este. Vamos continuar trabalhando com o escritório do promotor estadual para garantir que Dominic Fisher receba as punições mais severas possíveis. Ele enfrenta essas acusações agora. É possível? E eu não sei como você faz isso sem o vídeo, a menos que consiga mais informações da criança através de uma entrevista forense com ela. Mas é possível que o promotor do estado apresente mais acusações além das que Dominic Fisher já enfrenta? Certo, como disse, nossos detetives da Unidade de Vítimas Especiais seguem acompanhando o caso.
Sabemos que havia mais crianças na casa naquele momento. Então, conversando com as outras crianças, vendo se houve outros casos de abuso por Dominic Fisher. Então, se nossos detetives encontrarem mais situações em que Dominic Fisher possa ter abusado de mais crianças ou de outras crianças na casa, haverá mais acusações apresentadas contra Dominic Fisher. E nós temos esse ótimo relacionamento com o escritório do nosso promotor estadual, onde se eles acharem que ele precisa enfrentar penalidades mais severas, eles vão impor essas penalidades mais severas a ele. Mas você não pode afirmar neste momento, quero dizer, obviamente a mãe estava desconfiada o suficiente para colocar a câmera lá por algum motivo. Eu estou Estou ligando os pontos de que a criança deve ter dito algo para a mãe. Mas, sabe, você não pode afirmar neste momento se houve outros casos antes deste. Mas algo motivou a mãe. Você falou em instinto materno, ela confiou na intuição. Mas algo motivou a mãe a colocar aquela câmera lá. Sim, e é nesse ponto que nossos detetives vão seguir investigando. Então, estamos apenas 2 dias depois que esse incidente inicial aconteceu. Agora, nossos detetives vão voltar. Vamos falar com a mãe, houve outros casos, falar com as crianças da casa. Outras coisas aconteceram com você enquanto estava na casa? E continuar investigando. E se encontrarmos outros crimes, vamos acusar Dominique com novas acusações. Bem, é simplesmente horrível. O vídeo é inacreditável. Não consigo imaginar passar por isso como mãe. Aliás, consigo porque sou mãe. Mas quero dizer, se eu visse isso, eu simplesmente... Quero dizer, ela fez a coisa certa. Sim, eu quero reiterar porque já falamos de muitos casos em que a mãe acoberta o namorado. Não é o caso aqui. A mãe ligou, fez a coisa certa e denunciou esse abuso horrível. E isso é o mais importante nesse caso. Quando você olha de fora, a mãe também é uma vítima nisso tudo. Sabe, ela teve aquele instinto materno de perceber que talvez algo estranho estivesse acontecendo em casa, mas ela não sabia exatamente o quê. Então, quando ela viu esse vídeo, ligou pra gente imediatamente e trabalhou conosco pra garantir que Dominic fosse preso, sabe? Ela fez a coisa certa. E eu acho que qualquer pessoa que assista a esse episódio ou veja esse vídeo e talvez esteja na situação dela, procurar a polícia é a coisa certa a se fazer. Proteger seus filhos deve ser sua principal prioridade, principalmente quando ainda são pequenos e inocentes. Eles são indefesos perto de homens mais velhos. Ela agiu corretamente e somos muito gratas por isso. Sim, com certeza, bem. Vamos ficar de olho nisso. Julie, sim. Podemos te chamar novamente se houver novidades. Obrigada por participar. Agradeço mesmo. Sim, obrigada por me receber e destacar esse caso. Vamos dar uma olhada mais uma vez naquele vídeo da câmera corporal da prisão de Dominic Fisher. Escritório do xerife. Olá. É escritório do xerife de Lee. Saia. Saia. Ei, vem aqui rapidinho. Vem aqui. Detendo agora, ok? São seus? São seus? Você sabe por que estamos aqui? Hã? Não. Não, você não faz ideia. Tudo bem? Certo, há outro adulto na casa? Oi, bebê. Tudo bem, vou te levar até o meu carro. Faz um favor pra mim, tirando o sapato. Você pode colocá-los de volta. Tudo bem, você tem alguma coisa no cabelo?
Tudo bem. Você está detido, sente-se, por favor. O evento é se você se sentar primeiro, e então... Não, sim. Posso ligar para a mãe dos meus filhos? Agora não. Quantas crianças estão na casa? Quantas crianças estão na casa? Elas são suas? Sim. Elas são suas? Você sabe por que estamos aqui? Hã? Não. Não, você não faz ideia? Ok, bem, você está prestes a descobrir. Tem mais algum adulto na casa? Você está detido por enquanto, então só sente-se, ok? Como disse antes, Dominic Fisher segue preso na cadeia do condado de Lee. Ele responde a 2 acusações de abuso agravado de criança e a investigação sobre sua conduta segue em andamento. Encerramos este episódio de Lei e Crime. Eu sou Angela Levy, obrigada pela companhia e até a próxima.